Olá, bem-vindos a mais um podcast O Mundo é Todo Seu. Eu sou Luciana Amarante e hoje eu converso com a Viviane Schmitz da Silva. A Viviane é terapeuta ocupacional, psicopedagoga e gestão de pessoas. Trabalha também com PNL, coaching e master em hipnose clínica. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Luciana. Um prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Eu sei que você tem uma história de vida bastante interessante e um pouco diferente do que a gente vê habitualmente por aí, né? Aos 14 anos você teve um AVC e a partir daí a sua vida mudou drasticamente. Conta pra gente um pouquinho, Vivi, dessa tua história, dessa tua mudança radical de vida. Então, com 14 anos, na adolescência, né? Eu sofri um AVC, que é um AVC isquêmico. Perdi os movimentos do lado esquerdo, todo o lado esquerdo. Os médicos não sabiam o que fazer comigo na época, né? Eu era uma criança, tendo um problema de adulto, de pessoa idosa. Os médicos não sabiam o que fazer, foi aqui em Lages na época. E aí eu aprendi a ver a vida de uma maneira diferente. Porque eu aprendi a ver que as pequenas conquistas do dia a dia, às vezes segurar um garfo, às vezes segurar uma faca, às vezes abotoar um botão, né? Coisas tão simples do dia a dia, que muita né? gente não agradece, não leva à frente. Vai tudo tanto no piloto automático que a gente não se percebe quais os movimentos são necessários para realizar determinadas ações, né? Interessante você falar desse piloto automático, depois a gente vai usar um pouquinho ele. A gente realmente aprende, a gente acha que não tenha o que agradecer ou não tenha o que se melhorar, né? Que a vida é ruim, que toda dificuldade é ruim, que todo problema é terrível, é intransponível, é uma dificuldade, né? Eu, a partir do momento que eu resolvi que eu não ia aceitar que uma doença, eu não chamo de doença, mas que um acidente pudesse ser maior do que as conquistas que eu ia ter, eu comecei a lutar. E já no hospital eu comecei a mexer o braço. Então, assim, eu lembro que eu fazia fisioterapia, tudo eu fazia o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Então, às vezes a fisioterapeuta dizia, você tem que fazer tal coisa. Eu ia para casa, treinava até ficar bom, sabe? E fazia. Você ia se superando a cada dia. Ia me superando a cada dia. E até no simples andar na rua, no meu dia a dia, eu procurava um jeito de usar aquela situação para melhorar a condição física, né? Aí, em 2015, meu caso se agravou bastante, eu acabei perdendo o movimento total, porque até então eu tinha ganho algum movimento, eu conseguia mexer, mas a partir de 2015 o meu caso se agravou, eu perdi o movimento do braço, e daí, por não poder continuar na minha carreira anterior, eu fui buscar uma maneira de melhorar, né? Foi aí que eu conheci a PNL, conheci o coach, conheci a hipnose. E hoje você trabalha exatamente com o coach de auto-hipnose, né? De auto-hipnose. Isso, eu procuro ajudar as pessoas a mudar o padrão mental. Então você, a partir das tuas dificuldades, dos teus momentos de vida, você foi procurando a se superar e através dessa superação você foi fazendo vários cursos de autoconhecimento. De aprimoramento, de mudança de padrão mental, né? Porque a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente vibra. A gente é o que a gente aceita que os outros digam pra gente que a gente é, né? Quando a gente aprende a devolver o que não é seu, aprende a ver de uma outra forma aquilo que está acontecendo. Porque todos nós temos a força dentro de nós para passarmos pelas situações. Só que a gente alimenta aquilo que a gente quer. Tem a história dos dois lobos, né? Qual é o que vai vencer? Aquele que você alimenta, o bom ou o ruim. Então, se você está numa situação difícil, você continua se lamuriando, continua reclamando, continua se entregando, ou continua pensando que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que é maior do que eu, que é impossível, é isso que você vai ter. Mas se você aprende a comemorar cada pequena vitória, você começa a ver que você começa a transpor isso. E aquilo começa a ficar menor. Com essa tua fala e comparando com a realidade do dia a dia da gente, a gente percebe como a gente vê a vida de uma forma errada, né? Isso. Como a gente tem um conhecimento pouco da vida e de como que o nosso pensamento funciona. É porque a gente está sempre pensando lá na frente, né? A gente acha que
Sucesso é conseguir o grande. É você já ter o teu carro, você já ter a tua carreira, você já ter a tua casa, você já ter aquilo. E, na verdade, sucesso é você viver o pequeno agora. Os momentos do dia a dia, Os momentos né? do dia a dia, os teus pequenos sucessos. Seja um café da manhã bem feito, tomando junto com a sua família. Seja um acordar bem, seja alguém que quer fazer exercício físico. Hoje eu consegui dar uma caminhada de 100 metros. Fazer uma coisa. Essas pequenas vitórias é que vão fazer você reformular o teu padrão mental e alcançar um padrão mental de que você pode tudo aquilo que você quer. E no teu trabalho específico com coaching hoje, esse de auto-hipnose, como que é o trabalho, Vivi? Então, a gente muda bem essas pequenas coisas, né? As pessoas me procuram com um objetivo, com uma intenção, e eu digo que eu ajudo elas a ligarem o GPS para aquilo que elas querem. Até tem alguns clientes que me chamam de GPS, porque às vezes as pessoas até sabem aonde querem chegar, mas elas não sabem o como, né? Exato. E o coach é para isso mesmo, é para a gente criar as etapas que vão te levar lá. Aí eu não faço nada, né? Quem faz é a pessoa que vem, mas a pessoa vai ter uma clareza dos caminhos que ela tem que seguir, né? A gente vai cortar, fatiar em pequenos estágios para que a pessoa chegue no grande. Através de algumas técnicas e ferramentas que você vai aplicando a cada... Técnicas de PNL, técnicas de coach, técnicas de hipnose, né? De hipnose clínica. E quem pode fazer um processo desse de coaching? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que quiser alcançar um objetivo, todo mundo que quiser mudar alguma situação na vida, todo mundo, porque na verdade todo dia a gente está usando isso, né? A gente só não sabe como usar. Exato. A gente tem essa dificuldade, eu quero tal coisa, mas como que eu vou fazer para chegar lá se eu já faço tantas coisas, né? E essas pequenas organizações, essa mudança de olhar é o processo específico que você vai auxiliando. Entender que aonde você está faz parte do processo. E que tudo é lento, né, Vivi? Nem tudo é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, né? A gente consegue tornar esse processo mais rápido a partir do momento que a gente muda o nosso foco para aquilo que a gente quer. E a pessoa consegue entrar em sintonia com o seu pensamento para fazer a ação, né? Isso, daí ela modifica o pensamento, que vai modificar as palavras, que vai modificar o hábito, que vai modificar o comportamento, que vai levar aonde a gente quer, né? E cada um tem o seu tempo, né? Sim, tem pessoas que conseguem fazer isso de uma forma mais acelerada. Mais rápida, e tem pessoas que vão ter de uma forma mais lenta. E o engraçado da PNL, principalmente, é que ela fica rodando no cérebro. Às vezes, eu tenho clientes que às vezes fazem as sessões comigo e na hora não faz sentido, sabe? Na hora até resolve algumas questões, facilita, mas o sentido que eles queriam mesmo não encontram na hora. Mas depois de um tempo, aquilo fica rodando. Eu tenho alguns casos de pessoas que fizeram sessões comigo e depois de 6 meses vieram, nossa, agora eu entendi aquilo que você quis me dizer aquele dia que não entrava na minha cabeça. Que bacana, né, Vivi? Então a PNL, ela tem essa facilidade de deixar rodando mesmo, né? Nada mais é do que pegar o nosso CPU, que é o nosso cérebro, e reprogramar. É como se eu fosse um programador de computador. Eu sou uma reprogramadora de cérebros, né? Então é muito interessante ver os resultados que a gente tem e qualquer um pode alcançar. Porque todo mundo tem a capacidade, todo mundo tem as ferramentas, né? Nós temos dentro de nós o que a gente precisa usar. O meu cérebro não é diferente de um cérebro de um Tony Robbins, de um grande empresário ou de uma grande pessoa de sucesso. Eu só trilhei um caminho diferente do dele. Então a gente tem um processo dentro da PNL que é a modelagem, que você aprende a trilhar os caminhos conforme os outros trilharam. A pensar conforme os outros pensaram. E muita coisa é o nosso pensar. A gente não pode ter antes de ser, a gente tem que ser antes de ter. E as pessoas muitas vezes querem ter antes de ser, né? A gente acha engraçado que às vezes quando eu tiver aquele bem ou aquela situação, eu vou estar bem. Aquela viagem tão sonhada, né? Isso, aquela mudança tão esperada. Mas eu já tenho que estar bem agora, para que isso abra o caminho, para que eu possa já tenho que projetar lá para frente, mas esse projeto já tem que começar na realidade de hoje, né?
Porque às vezes eu quero fazer... Porque as palavras também ecoam. Ah, um dia eu vou ter. Não, mas que dia vai ser esse? Quando vai ser? O dia é agora. Você já começar a ter, né? Já começar a se sentir como. Era o que a gente estava conversando Se sentir antes. dentro do avião, né? Se sentindo lá no passeio, né? Isso. Nessas situações, vivenciando, né, na mente essas situações para que elas se concretizem. E muitas vezes é fato. difícil para a pessoa que está lá, numa casa que não gosta, ou num emprego que não gosta, ou com um salário que não gosta, ou com uma questão de saúde que não gosta. E pensar, poxa, mas eu tenho isso aqui, como é que eu vou chegar lá? Né? E o meu trabalho é realmente a gente olhar para isso aqui, transformar a visão que eu tenho do isso aqui, para você estar pronto ou apto a receber aquilo. O como não interessa nesse momento, né, Vivi? Nesse momento. Interessa que eu estou aqui e eu quero chegar lá. E aí esse processo fazer com que essa realidade se porque o como você vai a cada né? dia, você vai modificar. Às vezes as pessoas me procuram, eu escuto muita gente assim que procuram o propósito da vida. E, na verdade, não existe propósito na vida, né? Existe propósito que você... Hoje, o meu propósito é estar aqui fazendo um podcast. Então, eu levantei, tomei meu banho, arrumei o cabelo, fiz a maquiagem, coisas que eu não faço no dia comum, e vim para cá. Mas o meu propósito amanhã pode ser outro. Sim. Né? Então, as pessoas têm que entender que o nosso propósito depende de onde a gente está e não só de onde a gente quer chegar. Né? Porque se eu ficar me preocupando só com o propósito de onde eu quero chegar, eu não vou chegar nunca lá, porque eu não vou fazer o trabalho daqui, o pequeno, o da formiga. E vai né? deixar de viver os momentos ricos, né? Os pequenos momentos ricos do dia a dia. Tem uma frase, que até é a frase de um filme, que se eu não me engano é Passageiros, o nome do filme, que o barman, que é um robô, diz para personagem, não perca tempo pensando aonde você pode estar ao ponto de não aproveitar aonde você está. E isso é o segredo da vida, a gente aprender a aproveitar onde a gente está. Onde a gente está. Porque o passado já foi. É uma energia que você só visita para aprendizado. E o presente está aqui agora. Então é aqui que a gente move. É aqui que a gente transforma. O futuro a gente vai ter resultado do presente que a gente fizer. Eu sei, Vivi, que você está organizando um curso aí, Isso. né, que vai trabalhar sobre o tema do luto e a transformação. Isso, porque assim, o que mais transforma a gente são as dificuldades, né? A gente hoje aprende com essas dificuldades. Então, o luto nada mais é aquela... E luto não é só a perda de um ente querido. Pode ser a perda de um emprego, a perda de uma amizade que você tinha há muito tempo. A perda de um relacionamento. A perda de um relacionamento. A perda de um movimento do corpo, né? A perda da saúde. Então, tudo isso pode ser transformado e pode se tornar um trampolim para aquilo que você quer ser. Né? Eu conversei com uma mãe esses dias que perdeu... Conheci uma mãe esses dias que perdeu um filho há muito tempo atrás já, né? E ela contando a história dela, da transformação que ela fez, que ela se tornou uma pessoa que aproveita mais o dia a dia, que ajuda os outros, que resolveu se doar ao invés de sofrer. Né? Ela acabou sendo uma rede de apoio, né? Formando uma rede de apoio a outras mães que passaram por essa situação. E ela contando, e em nenhum momento ela conta sobre a dor, ela conta sobre a transformação que ela teve, né? Porque a gente tem o poder de fazer isso com a dor. A dor vem para ensinar, a gente só sofre se a gente quer. Só que a gente vem de um mundo da sofrência, né? Da sofrência. Que gosta de sofrer, gosta de sofrer, que estimula o sofrimento. Eu acho engraçado que às vezes você vai ver uma entrevista de algo que aconteceu lá anos atrás. Por exemplo, o furacão Catarina lá que aconteceu, né? E eles vão lá e perguntam para as pessoas, como é que você se sentiu na hora? Como é que foi? Me conta. E, na verdade, a importância está em como você está agora. O que você fez para melhorar disso? O que isso fez com você? O que isso te transformou? Te transformou. Né? Então, a gente tem que olhar com outro foco. As coisas podem e devem ser transformadas. As pessoas podem chegar aonde elas quiserem.
Depende do padrão mental que a gente tem. E não invadir mais aquele emocional que já está tão dolorido, tão devastado, né? Escancarando aquela situação, deixando aquilo como se fosse algo a estar em evidência, né? Isso. E não tem o olhar do cuidado com o outro, que é o que você está trazendo aqui, né? Isso, cuidado com a gente mesmo, com o outro, né? Às vezes a gente... o meu interesse não é aqui validar um sofrimento ou fazer uma pessoa entrar. Muitas vezes a gente, em terapia, a gente perde um tempo, digamos assim, contando a nossa história, e revive aquilo, e dói, e ramifica. Mas o meu trabalho é realmente pegar aquilo ali e dizer, tá, e agora? Isso aconteceu. Fez isso, isso e isso contigo. E o que tu podes fazer disso? Eu lembro que eu achava que... Eu internada, que daqui ali um mês, eu lembro que alguém me disse que tinha uma festa, eu tive um AVC em outubro de 97, que tinha uma festa em novembro. E o meu pai disse, o pai leva você. Eu digo, não pai, eu vou pegar as minhas coisas e vou. Eu tinha 14 anos, eu não sabia o que era um AVC. Os médicos não sabiam o que eu tinha tido. Eu lembro que a gente lá me visitar e dizia que eu tinha tido um infarto do cérebro, que eu tinha tido uma questão de ar, porque eu tinha ficado com a boca torta, né? E antigamente as pessoas ficavam com a boca torta por causa de ar. Eu tinha tido uma questão de ar, então ninguém sabia o que eu tinha tido. Ninguém sabia qual que era o problema que eu tinha. E eu achava que eu ia melhorar depois de um mês. E foi passando o tempo, e foi passando, e as coisas não ficavam normais. Eu tinha os ganhos, eu tinha as vitórias, e eu tive que lidar. Pronto, você perdeu um braço, você perdeu a função de uma perna. O que você vai fazer agora? E hoje a gente tem essa mulher incrível dando esse depoimento aqui de vida, né, de lição, realmente é uma lição de vida você aqui, Vivi, trazendo a tua história, uma mulher que realizou seus sonhos, casou, teve filhos, né, e trabalha agora com a autorrealização, a autocura e a cura para outras pessoas também. Isso. Vivi, para as pessoas que ouviram a tua história e se interessaram em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que você faz, né, o coaching de auto-hipnose, tem algum contato? Sim, tem o telefone que eu vou passar agora, que é o 49 99105 0480. E agora, a partir do segundo semestre, a gente também tem algumas novidades, porque hoje eu estou com o Instagram pessoal, né? E a gente está montando um novo Instagram, que é o coach_vivesc, que vai ser o meu Instagram profissional, onde as pessoas vão poder estar marcando as suas consultas, vão poder estar acessando o nosso novo curso, vão poder estar conhecendo um pouco da minha história, um pouco da minha vida, até porque, como você falou, sou casada, tenho 2 filhos, tenho uma história de vida, também passo as minhas dificuldades no dia a dia, até porque eu diria assim que o meu quadro de saúde, ele não é parado, não é estático, né? Eu faço tratamento, eu faço acompanhamento médico e eu tenho vitórias e perdas sempre. Então eu passo muitas vezes por dificuldades para fazer alguma coisa, eu quero estar apresentando para vocês como que eu supero essas dificuldades, que eu sou uma pessoa normal como vocês e tenho as minhas horas de estresse. Eu digo sempre que por ser uma terapeuta, por ser alguém formada, eu não sou imune, claro, né, às situações. Você vive, né, tem as emoções, está no dia a dia ali convivendo com outras pessoas, com outras reações. Então eu vou estar mostrando um pouco do meu dia a dia, das coisas que eu faço para passar por isso, das adaptações que eu faço, muitas vezes adaptações até em casa, né? Eu digo, a minha casa hoje ela é adaptada para eu poder cuidar dos meus filhos, para eu poder cuidar da própria casa e das modificações que a gente faz todo dia. Então eu quero estar contando e auxiliando quem quiser. E mostrando a tua qualidade de vida, mostrando o que eu faço e sempre à disposição para ajudar. Obrigada, Vivi, pela entrevista. Obrigada a você, foi um prazer. Foi muito legal conhecer a sua história e que ela motive muitas pessoas. Muito obrigada, obrigada a todos. Os patrocinadores de hoje foram MZ Aromas e Alquimia, Treinatec Informática e Centro de Atendimento à Ansiedade e Depressão, CAAD.